Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você crê? Em que você crê? Você saberia me falar o conteúdo da sua fé? Dizer em que você de fato deposita a sua fé todos os dias? A fé ela é necessária tanto para nós nos relacionarmos com Deus, quanto para que nós recebamos os benefícios de Deus. A fé é necessária tanto para que nós andemos com Deus, quanto para que desfrutemos da justiça do justo e justificador Jesus, da salvação por meio dele para a vida eterna. É preciso crer. Mas é preciso crer em algo. E você tem que conhecer aquilo em que deve depositar a sua fé. Davi tinha convicções. Tinha realmente uma fé em algo, nas promessas fiéis e verdadeiras de Deus. O Salmo 27, terminando então este Salmo de Davi, versículos 13 e 14, Davi diz assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi conhecia bem as promessas de Deus. Promessas que, dentre as quais, algumas foram destinadas especificamente para ele. Davi, quando ungido por Samuel, foi ungido para ser rei. Portanto, Deus cumpriria a sua palavra. Davi, quando já rei, foi conduzido pelo Senhor, de tal maneira que, posteriormente, Deus, por meio do profeta Natã, lhe prometeu um descendente que sentaria no trono para sempre, ergueria o templo de Deus e então reinaria por todo o povo de Deus, sobre todo o povo de Deus, para todo o sempre. Davi então conhecia as promessas do Senhor e ele depositou a sua confiança nas promessas de Deus. Observe que algo importante é que não é apenas dizer que crê, mas crer sem ter uma razão, um fundamento, um objeto de sua fé. É crer em algo que realmente nos fora dado. Por isso Deus nos deu sua palavra. Não foi por acaso. Deus nos deu sua palavra para que ela seja o objeto de nossa fé. Nós cremos nela. A palavra do Senhor nos revela quem é Deus e nós cremos nela. A palavra do Senhor nos revela as obras de Deus e nós cremos nela. Por isso que cremos exatamente como ela nos diz, que Deus é quem a Escritura nos revela que Deus é, nem menos, nem mais. E que as obras de Deus são tais quais ela revela. Inclusive, que Deus criou o universo em 6 dias, que são 6 dias como nós conhecemos, tarde e manhã. E que ao 7º dia descansou. Porque é exatamente o que ela diz. Foi assim que os homens do passado viveram, crendo na palavra de Deus tal como ela nos revela o ser de Deus e as suas obras. Em Hebreus capítulo 11, diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se é a certeza de coisas que se esperam, essas coisas têm que ter sido prometidas. Algo está se esperando, mas o que está se esperando? Algo que foi prometido. É a convicção de fatos que não se veem. Mas que fatos? Então há algo real, algo concreto, mas que fora prometido ao povo de Deus. Esses fatos, essas promessas que são que nós devemos depositar a certeza, são as promessas de Deus. Deus nos deu promessas fiéis e verdadeiras, nas quais nós confiamos. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não foi de outro jeito. Não foi de outra forma. Não importa o quanto o homem especule sobre o assunto. A palavra de Deus nos diz: Deus criou o universo em 6 dias, conforme a sua palavra, pelo poder da sua palavra.
descansou ao sétimo. E é exatamente assim que ele fez o universo. Do nada, ele fez todas as coisas para ser glorificado por meio delas. Pela fé, portanto, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E assim, Hebreus 11 vai testemunhando a fé dos antigos que creram na palavra de Deus. É exatamente essa fé de Davi, que no Salmo 27 diz: Eu creio que verei a bondade do Senhor. Ele tinha certeza de que Deus cumpriria suas promessas em sua vida. Algumas dessas promessas são promessas dadas para todo o povo de Deus, de tal modo que em Hebreus capítulo 13 nós somos lembrados de promessas muito antigas, promessas que Deus fez ainda aos homens e mulheres do tempo de Moisés, para que eles confiassem no Senhor, como nos diz lá em Deuteronômios, capítulo 31. E Hebreus 13, 5 diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por isso que o povo do Senhor em todas as gerações deve confiar que Deus sustentará, mesmo que seja com um pouco, mas com o necessário. Que Deus cuidará, mesmo que seja da forma mais simples, mas com tudo o que é necessário. E até na morte, quando tivermos que glorificar o nome de Deus por meio dela, o Senhor estará guardando o coração, para que glorifiquemos ao Senhor com a alegria que Jesus disse que nós deveríamos ter quando fôssemos perseguidos por aqueles que odeiam o Criador de todas as coisas. Lá em Mateus, capítulo de número 5, Jesus diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Observe que a glória do homem de Deus não está na sua fama, mas está exatamente no seu sofrimento, porque é nele que nós glorificamos a Deus de uma forma intensa, de forma que nós não somos exaltados, mas Deus é engrandecido. Portanto, Davi cria na palavra do Senhor. Você crê? Ele então motiva-nos a crer também. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, confie em Deus. Ó homem de Deus, ó mulher de Deus, confie no Senhor. Você não conhece as promessas do Senhor? Então medite na palavra de Deus de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Medite assim, e aí você conhecerá as promessas. Conhecerá tudo aquilo que Deus nos deu para confortar o nosso coração, para que tenhamos descanso, para que possamos ter a paz de Deus que excede todo entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Como nos diz a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 8, que Deus, por meio da jornada de Israel no deserto, nos deu a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, as promessas do Senhor são o nosso sustento. A palavra de Deus é a nossa satisfação, é a nossa segurança. Então, espera pelo Senhor. Coloca a tua vida diante de Deus, clama àquele que nos criou e espere pelo Senhor. Fortaleça seu coração nas promessas de Deus e espera pelo Senhor. E diante de tudo na vida, tudo mesmo, não importa as circunstâncias das mais simples e cotidianas, aquelas mais profundas, mais peculiares, aquelas que mais forem desafiadoras, coloca tudo diante do Senhor. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quem nos sustenta é aquele que nos criou e nos sustenta com graça e misericórdia. Portanto, devemos esperar nele. Creia nas promessas de Deus e faça isso no dia a dia. Não apenas quando estudar a doutrina, não apenas quando estiver aprendendo sobre
a soberania e a providência de Deus. Mas no dia a dia, na prática, creia no Senhor e espere por Ele, porque Deus nunca desampara aqueles que esperam por Ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, porque o Senhor é fiel e sempre cumpre tua promessa. Obrigado, Senhor, porque tens cuidado de nós e nos livrado dos nossos inimigos. Obrigado, Senhor, porque tem nos sustentado e nunca nos faltou o pão. Obrigado, Senhor, porque tem alegrado o nosso coração, mesmo nas lutas e tribulações da vida. E assim a tua igreja, Senhor, tem sido sustentada por ti. Ó Deus, obrigado por isso. Esperamos por ti, ó Deus. Esperamos a volta do teu Filho Jesus. Que o Senhor nos ajude a perseverar e sejas glorificado em nossa perseverança. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.